poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Repetindo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, é um assunto que você vai tomar a palavra. Deu poder de se tornar filho de Deus. Os que creem no seu nome. Quem o recebeu? Você não tem poder por si mesmo. Você não gera, você não cria poder. Mas se você recebe, Ele te dá poder para você ser um filho. João 5:28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então nós sabemos que há uma ressurreição para os condenados. Porém, no mesmo corpo que ele foi para a sepultura, ele voltará com a mesma perversidade. A maneira que ele morreu, ele volta. Ele não vai voltar na ressurreição diferente. Ele vai voltar com desejo de usar droga, se ele é um toxicômano, com desejo de beber, se ele foi um alcoólatra, se ele foi uma pessoa que viveu no adultério, ele vai retornar naquele velho corpo com os mesmos desejos, para ser condenado. Mas aqueles que sairão para a ressurreição da vida, não voltarão no corpo que ele foi. É como a semente que você lança na terra. Ela passa por um processo, tá? E depois aquele processo da sua morte é transformado em vida. E a morte que nós estamos referindo agora, nesta noite, não é morte física para você vir a uma ressurreição. É a morte da velha criatura, é a morte do velho homem, da velha mulher, tá? Que acontece deste lado que nós estamos. Quando você nasce de novo, a velha criatura termina ali com a chegada da nova criatura, a nova natureza que é Cristo, e caminhando para o batismo do Espírito Santo, você vivendo em um corpo, uma casa velha, mas com um corpo novo, espiritual, que está em você, que controla o corpo velho. Então a ressurreição não é apenas para os que morrem e vão para a sepultura, para depois resolver o caso dele. Você vai para a sepultura, mas a ressurreição já aconteceu contigo. Jesus, quando foi para a sepultura, já tinha a palavra lá no Salmo 16, que ele ressuscitaria. Não deixarei que o meu santo veja a corrupção e nem sua alma ficará no Hades. Ele já foi com a palavra nele que sairia dali ressuscitado. Você já vai para a sepultura na ressurreição. Que a ressurreição não começa na sepultura. A ressurreição começa aqui, deste lado. Tá? Aqui começa a ressurreição. Pode sentar em nome do Senhor. Que Deus abençoe sua preciosa palavra. E quero tomar aqui, eu estava meditando um pouquinho sobre Jó. Quando Jó caiu naquela situação,
Deus fez silêncio com Jó, e Jó procurava saber por que ele estava naquela situação. Porque todas as vezes que Jó procurava a Deus e oferecia um sacrifício, o sacrifício que ele oferecia era aceito, mas a sua condição era de um homem pecador, era de um homem sem arrependimento. Ele falou muito tempo com Deus, e Deus fechou a porta, fez silêncio com Jó. Depois de todas as perdas que ele teve, dos filhos e dos seus bens, ainda Jó não blasfemou e só inquiria por que aquilo estava acontecendo. Então Jó foi um homem que deu aqui na terra testemunho de Deus, né? Deus disse: você, Satanás, tome Jó, não tire a sua vida, e você vai conhecer quem é um verdadeiro crente lá. E Deus deixou Satanás fazer o que ele quisesse com Jó, menos tocar na sua vida. E por isso Jó começou a olhar, a árvore caía e outra árvore brotava, e via toda a natureza, tudo tinha um retorno. Mas o homem ia para a sepultura, fazia-se silêncio, e nunca mais sabia para onde o homem não voltava. Essa é a história. Ele tinha essa pergunta. Ali, no capítulo 14 de Jó, ele fala um longo trecho sobre isto. Mas quando chega no capítulo 19 de Jó, então Deus começa a mostrar para Jó que aquele corpo cheio de ferida, aquele corpo que exalava mau odor, não era o corpo que ele teria do outro lado. Aí o Senhor mostrou a ressurreição para Jó. E Jó viu o seu Redentor e o seu corpo redimido. Aí a resposta às perguntas de Jó, da flor, da árvore e tudo mais, estava em silêncio. E o Senhor mostrou para Jó o seu corpo transformado. Então, aí Jó teve a resposta do Senhor de uma maneira, como se diz, não foi apenas uma coisa invisível, não foi uma revelação que Deus trouxe para Jó. Jó viu. Por isso que o profeta disse: eu ouvia falar, mas agora eu vejo. Nós ouvimos falar da ressurreição desse corpo, nós ouvimos falar de um novo céu, de uma nova terra, nós ouvimos falar de um arrebatamento, de uma trasladação e de uma mudança desse corpo. Mas isso que nós ouvimos, nós um dia veremos. Veremos aquilo que nós ouvimos, que nós recebemos, que nós cremos, porque todos quantos receberam a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Deus, recebeu em si poder da vida eterna, de ser filho de Deus. Por isso que em São João 5:28 diz que virá a hora que todos os que estão na sepultura ouvirão sua voz. João está tratando aqui de uma ressurreição. Você vai pensar que todos vão sair juntos da sepultura, uns condenados? Não. O termo bíblico fala exatamente como está escrito aqui, ó.
colocando tudo no mesmo tempo. No tempo gramatical da palavra, está dizendo que vão ser todos juntos. Mas não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Agora, vê, a ressurreição, nós apenas, não tratando do povo judeu, mas tratando do povo gentil, do evangelho que chegou a nós, que a ressurreição, apenas duas ressurreições. A ressurreição da noiva, do corpo de Cristo. Não pense que é a ressurreição que vai ocorrer por esses dias. Aqueles santos irão encontrar conosco, que estão na sexta dimensão, para juntos encontrar o Senhor nos ares. Aquela ressurreição é a ressurreição do corpo de Cristo. Isso eu quero que vocês entendam, do corpo dele, porque todos que estão lá, esperando por aquele dia, que é eleito, que é parte da noiva, ela é parte do corpo, é marido e mulher, ambos a mesma carne. Então é o corpo dele que vai sair da sepultura, para encontrar com esta outra parte aqui, para que juntos subirmos ao encontro do Senhor nos ares, como está escrito em 1 aos Tessalonicenses. Por isso que o profeta diz, o que está aqui está chamando aquele que está lá, e a voz que está aqui chamando é a voz de Cristo nela. Muitas pessoas tropeçam, outras tropeçaram nisto. Como que a Bíblia diz que a voz de Cristo vai chamar os santos da sexta dimensão, se Cristo pessoalmente não está aqui. Cristo está sim na noiva, parte do corpo dele aqui, outra parte lá. Então a voz dela é a voz dele. Da onde sai a voz de arcanjo? A voz de arcanjo tem que sair do povo eleito. A voz de arcanjo é a voz que chamou Lázaro do sepulcro. Esta é a voz de arcanjo. E a voz de arcanjo está aqui para chamar os irmãos da sexta dimensão. Essa é a voz de Cristo, não é uma voz apenas de seres mortais, mas a mensagem, a palavra que Deus tem nos revelado é a voz dele. Esses 7 trovões é a voz do Senhor, os 7 selos é a voz dele. Vocês entendem que a voz dele é a revelação desses mistérios? Agora, como que eu posso ser a voz de Cristo? Paulo foi a voz de Cristo, irmão Brana foi a voz de Cristo. Como que eu posso ser a voz de Cristo sem que eu tenha o Espírito dele? Esta é a pergunta. Se eu não tenho o Espírito dele, eu não posso ter a voz dele. Vocês estão ouvindo a minha voz nesta noite, falando aqui, porque tem um Espírito em mim, que faz eu falar, que é minha voz sair. Esse é o Espírito do João Henrique, que está falando aqui, tá? Mas quando se trata da palavra, não é o Espírito do João Henrique, é o Espírito de Deus, que é a mesma voz que chamou Lázaro no sepulcro. Então a voz da ressurreição está nela, amém? A voz da ressurreição está nela, porque ela é portadora de toda a palavra. Toda a palavra habitou corporalmente em Jesus Cristo, como está escrito, em nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a palavra habita
no corpo dele, que é ela agora aqui na terra. Quando fala ela, porque é a igreja, está no substantivo feminino, ela, mas a igreja é composta de homens e mulheres remidos pelo sangue de Cristo, portador do Espírito dele, da vida dele, e fala como ele fala. Eu creio que é tão simples entender essas coisas, mas quando a mente está fechada e não dá vazão, abertura para isto, fica tão difícil. Eu encontrei um pastor na cidade de Betim, há muito tempo atrás, inclusive eu preguei acho que 2 vezes na igreja dele, tinha uma grande igreja ali, acho que não tem mais hoje, mas eu era bem mais jovem, preguei por lá, já faz seus 10 anos por aí, que eu preguei lá, não faz mais, e ele não conseguia equacionar. Não, pastor, quem vai chamar os santos da 6ª dimensão é o Senhor Jesus. Sim, irmão, é o Senhor. Aí eu peguei uma mensagem, mandei ele ler, mas mesmo assim não consegui convencê-lo, não consegui fazer ele crer que a voz do Senhor está nela. Olha, para vocês terem uma ideia aqui, ó. A palavra, sim, ver Deus na palavra. Quem não viu Deus em Cristo, quando ele falava, nunca viu o ministério dele. Nunca viu o ministério dele. Tá? Agora, ver a palavra no homem se tornando Deus. A palavra no homem se torna Deus. Moisés era Deus no Egito. Um homem que ressuscita um pequeno peixe, um homem que cria vida selvagem, tirada do nada. Quem é Deus ou é o homem? E de onde saiu a voz para que os esquilos viessem? De onde saiu a voz para aquele peixinho ressuscitar? Saiu do irmão Branham, não foi? Mas como que o irmão Branham ia produzir aquele poder de ressurreição? Ele, William Branham, não produziria, mas recebeu uma ordem para que ele falasse. Então o Senhor Deus pegou a voz dele e fez da voz do irmão Branham a sua voz, para que aquilo acontecesse. Deus toma a voz desta igreja, faz dela a sua voz, para trazer o arrebatamento. O arrebatamento daqueles santos que virão aqui está nela. Eles foram para o sepulcro com os potenciais da ressurreição. Eles foram com o poder da ressurreição neles, mas eles esperam por essa parte que está aqui, e a voz da ressurreição tem que sair desta gente eleita, que compõe o corpo dele. Pensar nisto e ver a debilidade humana, eu creio, minha gente, que estamos chegando no momento que dentro do povo eleito vai haver um nivelamento. Não vai ter intrigas, não vai ter disse que me disse, não vai ter egoísmo, vai acabar, porque o Senhor Jesus, em todos os momentos do seu ministério, nas horas mais difíceis, ele nunca alterou sua voz. Você pensa que ele deu um grito para o mar parar? Você acha que quando disse para Pedro que lá no mar tinha um peixe com uma moeda na boca, que era o valor dos impostos,
Você acha que ele falou aquilo e Pedro ia ter uma decepção, que naquele peixe não tinha uma moeda na boca? Nas horas mais difíceis, como na casa de Jairo, como no cemitério, lá no sepulcro de Lázaro, nas horas mais difíceis, ele nunca se amedrontou, se recuou, ou empalideceu, impactou com a situação. Ficou sereno, tranquilo, sabendo que quando o Pai mostrasse, aquilo não iria falhar. Quando aquele homem queria quebrar o irmão Brana em pedaços, o irmão Brana falou por segurança, deixa ele vir. Ele veio até o irmão Brana, cuspiu no rosto do irmão Brana, e o irmão Brana repreendeu aquele demônio não pôs a mão no irmão Brana. O irmão Brana não teve nem um pouquinho de medo daquele homem. Isso não era o irmão Brana, isso era Deus. E depois descobrimos que aquele homem não se converteu, que ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Essa é a verdade. Agora escute aqui um trechinho que quero falar com vocês nessa noite. Não vou ir muito longe, tá bom? Pode ficar tranquilo. O eleito de Deus, não, deixa eu começar um pouco antes. Não importa quão religioso seja você, quantas igrejas você pertença, em quantos livros esteja o seu nome, se aquele genuíno Espírito Santo está em você, que é a palavra manifesta, você verá a mensagem e a hora, porque é o Espírito Santo que faz isto. Porém, tem que haver algo para clarear aquilo, a inspiração atingi-lo. Se você derrama água no chão, e põe água no chão e vai colocando, não há nenhuma semente ali para ser atingida por aquilo. Como aquilo pode produzir alguma coisa? Não há nada ali que possa nascer, isto é, que apenas o eleito de Deus verá isto. É lógico que qualquer pastor que tenha o ofício nele, ele lutará por cada pedacinho, por cada situação, para que a igreja aproveite o máximo ouvindo a palavra, para que a igreja seja presente nos dias de culto para ouvir a palavra. Isso está neste homem, é o ofício que está nele. Não, deixe eles à vontade. Então, esse pastor tem que ficar à vontade também, porque eles estão sem Deus. Fica à vontade num tempo desse. Fica tranquilo uma hora dessa. Acha que nada está acontecendo? Ou esta pessoa tem uma debilidade mental, ou é uma pessoa chucra, que não conhece uma letra do alfabeto, com respeito à Bíblia, ou é uma pessoa que nunca sequer se interessou por uma conversão genuína. Porque a pergunta é essa: o que esta geração está esperando? Eu gostaria de voltar lá em 1980, não precisa ser longe não, 80, e fazer um filme
da sociedade em 1980, das igrejas, e comparar hoje. Ir na rua e mostrar as pessoas na rua e comparar hoje. Aí você sentia a diferença desses poucos anos, como as pessoas se perverteram, como as igrejas se perverteram. Em 1983, por aí, não sei ao certo, porque eu fiz seminário, acho que foi em 84, 85. Eu estive numa conferência da Assembleia de Deus, e que o preletor era Morris Cerullo, o chefe, o cabeça da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, e foi no ginásio do Ibirapuera. A Assembleia de Deus não aceitava divórcio, mas de jeito nenhum. Eu vi o debate, estive lá, e a conversa por fora, não aceitava a pessoa divorciada, e ponto. Não tinha uma mulher de cabelo cortado, de cara pintada. Se tivesse, estava chegando agora. Vai na Assembleia hoje. Sem ele falar nada, né? Vê a condição que elas estão. Todo mundo já casou 2 vezes, pastores já casaram 2 vezes, e virou um mundanismo. E era uma igreja, como se diz, referência. Não demora, não precisa você ir muito longe. Dá uma visitadinha na Deus de Amor, e você verá que bagunça está aquilo. Eles não podem levar até o fim. Por que eles não podem levar a santidade e a ordem até o fim? Porque Deus nunca esteve num sistema. Aquilo era um sistema político, religioso, teológico. Porque os que têm o Espírito Santo não estão lá, estão na palavra. Os que têm o Espírito Santo saíram de lá, e você sabe quantos saíram de lá? Quão pouco é os que saíram de lá, desse sistema, numa maneira geral? E você pode saber quantos têm o Espírito Santo hoje, na mensagem que Deus nos enviou? Quantos têm hoje o Espírito Santo na mensagem? É fácil, não? Não é difícil perceber isso. Porque a mente do ser humano é de postergar, procrastinar, deixar para resolver depois. Depois eu resolvo. Depois a gente vê isso. Depois a gente acerta isso. Na vida cristã não tem depois. Na vida cristã se acerta quando o Senhor exige e se manifesta. Tá? Talvez no depois nunca chegue aquele depois. Aquele dia nunca vai chegar. É por isso que acerto, e quando Deus trata, é na hora. É a mesma coisa você pensar, eu vou fazer um negócio, eu vou estabelecer um comércio e vou ver se isso no futuro vai dar certo. Então você não faça, que não vai dar certo. Quando você vai fazer uma coisa, você tem que estar estabelecido e ter um foco e uma meta, uma regra, uma disciplina para você vencer. O que não tem disciplina, o que não tem um foco, o que não tem uma meta, não chegará a lugar nenhum. A vida cristã exige que você ore, que você jejue. A vida cristã requer que você venha adorar. A vida cristã requer de nós. Quando as pessoas vivem uma vida cristã toda solta, é porque não tem nenhuma cobrança. E se ela não tem cobrança, porque o Espírito Santo que cobra não bateu no seu coração.
O eleito de Deus viu isto no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, no tempo de Lutero e no tempo de Wesley, no tempo pentecostal, porque aquela era a semente que estava na terra, quando a inspiração foi derramada. Agora, enquanto a inspiração é derramada para reunir a noiva, somente aqueles que são eleitos verão isto. Jesus disse: eu te agradeço, Pai, pois tu escondeste essas coisas dos olhos dos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos, os quais aprenderam. Agora a inspiração tem que atingir isto. Inspiração tem que atingir isto. Em cada tempo que houve na história, Noé, Moisés e os mensageiros das eras, tinha alguém que viu. E quando eles viram, eles não perderam tempo, se agarraram àquilo e lutaram até morrer. Lutaram até a morte, a ponto deles confessar que eram peregrinos e forasteiros aqui na terra, e que morrer para eles era apenas uma carruagem para levar do outro lado. Por isso que Paulo disse: para mim, viver é o quê? Viver para mim é Cristo. O viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro. Amém? Mas é lucro morrer? Que ideia, que conversa é essa? Que morrer é lucro? Ele sabia que era muito melhor do outro lado, que ele já tinha experimentado, do que ficar deste lado. O irmão Branham sabia que era muito melhor do outro lado, porque ele já tinha experimentado do outro lado. Paulo já tinha ido do outro lado e experimentado aquilo. E aqueles cristãos, eu estava meditando, quando a igreja começou, e Jesus levou eles fora de Jerusalém, lá em Betânia, e foi assunto ao céu, subiu, e uma nuvem o ocultou, lá no primeiro capítulo de Atos. E quando aquilo aconteceu, que Jesus desapareceu entre as nuvens, uma nuvem, 2 varões se puseram junto deles, aqui na terra, e falou assim para ele, 2 varões galileus, esse Jesus, que acabou de sumir, desaparecer na nuvem, da mesma maneira que ele foi, ele virá novamente. Agora, talvez eles olharam para cá, era varão, era anjo, e desapareceu na hora. E eles sabiam então que Jesus ia retornar. Mas passando 10 dias, Jesus não estava em carne e osso mais, mas Jesus veio a eles num pilar de fogo, e entrou dentro deles. Eles realizaram as mesmas obras, eles pregaram a mesma mensagem, eles realizaram tudo o que o Senhor realizou. Então eles entenderam que aquele Jesus tinha voltado, e estava dentro deles realizando as mesmas obras. Assim a igreja viu aquilo acontecer. Agora, quando chega na última era da igreja, que vem 7 anjos para revelar os mistérios, e o profeta diz: ele está olhando para a terra, o supremo juiz está ali, é ele mesmo. Aí veio um bando da mensagem, desacreditando o povo, que aquilo era uma nuvenzinha de tempestade, e assim passou. E até hoje, nunca mais se tira ninguém de lá.
o espírito de incredulidade tomou esta gente. Alguns até tentam, né? Mas não conseguem. Por quê? Deus, o Espírito, entristeceu quando eles disseram que aquilo não era o Senhor, quando o mensageiro disse que era. Amém? Agora, quando a inspiração o atingiu, aquilo fez isto. Ele teve isto então. Nós descobrimos quando chega a hora destas crises, quando a pressão está bem em cima, e você olha ao redor hoje, veja a condição em que estamos vivendo. Não estamos vivendo em uma moderna Sodoma e Gomorra. O mundo não voltou atrás. Aquilo foi o mundo gentil que foi destruído então pelo fogo. Não disse Jesus em São Lucas 17, 28, 29 e 30 que, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem está sendo revelado. O que é revelado é fazer conhecido um credo, uma revelação, é revelar ou fazer conhecido um segredo. Revelar a palavra na sua maneira simples de entender é fazer conhecido um mistério. Agora, estas coisas que foram escondidas através de todas as eras da igreja, estão agora sendo reveladas, conhecidas. Nós poderíamos dizer isto, se Deus não sustentasse isto, isso seria errado. Estão vendo? Deus não necessita de ninguém para interpretar sua palavra. Ele é seu próprio intérprete. E ele disse: uma virgem conceberá. E ela concebeu. Ele disse: haja luz. E houve. E não estamos vivendo na era de Lutero, nem na era de Wesley, ou na era pentecostal. A era pentecostal era apenas uma restauração dos dons, voltando para a igreja os dons. Mas estamos vivendo no tempo do entardecer, e estamos vivendo no tempo da chamada da noiva. Exatamente como foi difícil para os católicos verem Lutero. Os de Lutero verem Wesley, e os de Wesley verem aos pentecostais. Assim é difícil os pentecostais verem esta era. Isto sempre foi daquela maneira, porque isto foi derramado sobre uma semente, eleita, e somente ela. Isto é o que a Bíblia ensina. Eles não podem ver isto. Jesus mesmo orou por eles e disse: eles estavam cegos e não sabiam. Apocalipse nos diz, nesta era da igreja de Laodiceia, quando ele foi colocado para fora da igreja, que eles estão nus, pobres, miseráveis, cegos, e não sabem disto. Está de volta outra vez. Eles não podem ver isto, não podem compreender isto. Eles estão cheios de tradições. Volto a dizer nos meus últimos minutos, a voz do Senhor Jesus Cristo, eu não sei o tom, o timbre de voz dele, se era grave ou agudo,
Não sei se a voz do Senhor era bonita, de um grande locutor, ou era uma voz simples, que não tinha beleza, mas era o que Deus tinha para eles naquele dia. E aquela voz saiu do Senhor só para uma causa: para captar a semente eleita. Começou com Pedro, André, Pedro, Natanael, e foi espalhando por ali um grupinho de pessoas que entenderam que, como Deus tinha levantado Moisés, agora Deus tinha levantado um outro profeta para realizar as mesmas obras. Era o Messias. Eles não tinham abertura completa da palavra, mas aquela voz os atraiu. Aquela voz irrigou a semente, deu vida para a semente. E quando eles chegaram a saber quem era aquela voz, e foi depois do Pentecostes, eles agora morriam, eles agora viviam nas montanhas, nas cavernas, iam presos. Por quê? Porque agora eles sabiam que era prazeroso, era compensador sofrer pela causa daquele que morreu por eles no Calvário. Eles queriam pagar um pouquinho daquilo com a própria vida deles. Eles viram a morte dele, eles viram a rejeição, eles viram o que o Senhor sofreu nos seus últimos dias e a rejeição de todo o povo. Agora então eles queriam imitá-lo até no sofrimento. Amém. É isso que aquela voz dizia a eles. É o Messias, é o Messias. Até que depois do Pentecostes, eles entenderam que aquele Messias era o próprio Deus. Até que este povo aqui na terra manifesta o próprio Deus. Veja bem, mas recordem da palavra prometida de Deus, através da boca de Jesus Cristo, o próprio Deus, que falou para que a criação existisse. Ele era antes da fundação do mundo, que falou as palavras haja e ouve, pois ele disse, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, mas tantos quantos o conheceram, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus. O próprio Criador, Ele mesmo, quando Ele ressuscitou Lázaro dos mortos, Ele disse, não achais estranho, pois a hora chegará, quando todos que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. O próprio Deus disse, haja luz, e disse, a voz do Filho do Homem despertará aqueles que estão na sepultura. Eu creio que aquele povo não entendeu. Foi pregado isso aqui lá em Illinois, em 65. Essa mensagem foi pregada menos de um mês antes da morte do irmão Branham. Isto tem que acontecer na hora certa. Ele falou, haja macho e fêmea, assim por diante. Tudo isto, anos e centenas de anos antes de acontecer. Mas eu quero que vocês atentem para isto. O próprio Deus disse, haja luz, disse que a voz do Filho do Homem despertará aqueles que estão na sepultura. Ponto. Você acordou? Você despertou para esta chamada?
Eu quero fazer uma aplicação aqui. Você estava sim morto em delitos e pecados. Qual é a comunicação que tem na sepultura? Qual é o companheirismo que tem na sepultura? O que a sepultura lhe oferece? É um lugar silencioso, onde as pessoas apodrecem. O que representa a sepultura? Separação. O que representa a sepultura? Saiu fora de circulação. Onde você estava? Era uma sepultura espiritual. Que companheirismo você tinha com Deus? Você ouvia lá a voz de Deus? Não. É um lugar para você apodrecer, porque a sepultura é para apodrecimento de cadáveres, e lá estavam todos apodrecendo. Lamento nesta noite em ver pessoas que teve a oportunidade de abrir a sepultura e sair para a vida, voltaram para aquele lugar de novo, caíram na mesma circunstância, na mesma situação, entraram para um lugar que vai te apodrecer e vai tomar a sua alma e lançá-la no tormento. Aí está. Mas você rompeu os grilhões da sepultura. Você rompeu os grilhões de Satanás. Quebrou as portas do inferno. Saiu livre dali para servir a Deus. Hoje você escuta a voz do Senhor. Então, se você ouviu a voz dos 7 trovões, você saiu para fora. Se você ouviu a voz de Deus nesse tempo, enviada pelo profeta, você saiu para fora. Agora você tem companheirismo, você não está no lugar de silêncio. Deus está falando a essa igreja, Deus está falando a esta gente, que Ele redimiu, comprou com o seu sangue. Eu quero que essa igreja entenda isso com clareza. Você passou da morte para a vida. Vou ter que parar. A inspiração atingiu Isaías e ele disse: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Anos passaram, meses, anos, dias, semanas, anos passaram, centenas de anos passaram, 800 anos depois, Emanuel nasceu, através de uma virgem. Por quê? É porque isso foi falado através dos lábios do profeta ungido de Deus. Uma semente foi semeada. Estão vendo? E aquela grande hora disse: vocês buscarão, me pedirão uma visão ou um sinal. Ele disse: eu lhes darei um sinal eterno. Uma vez conceberá. Um sinal eterno. Veja. Quem falou? Foi Isaías. Quem falou foi Moisés. Quem falou foi Elias. Quem falou foi William Branham. Quem falou foi Paulo. Você tem que fazer a diferença. Quando Deus está falando por um homem, não reconhecer apenas aquele homem como um portador da palavra, mas reconhecer que a palavra sai da boca dele para atingir a semente. Água vem da fonte, cai na semente para a semente brotar. Se tem semente, quando a água cai nesta terra, então esta semente vai se manifestar. Vamos ficar em pé?
Agora nós descobrimos que nestas horas de real tensão, geralmente é quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus move, ele deixou os filhos hebreus entrarem diretamente na fornalha ardente, antes dele mover um dedo, mas quando ele moveu, ele move. Agora, nós observamos aqui, que em Lucas, no capítulo 17, verso 30, que ele disse que nos últimos dias que o Filho do Homem se revelaria, como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra. E as mesmas condições existiriam. Ele falou sobre Moisés, e queria desculpar-me, ele falou sobre Moisés, mas acerca de Noé, ele falou como nos dias de Noé, como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando, dando-se em casamento. Então ele chegou e ele disse, como foi nos dias de Ló. Então assim também será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. O Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão, como um homem, um profeta, na forma de carne humana, um homem comum, com poeira em suas roupas. Abraão chamou Elohim. Eu queria prosseguir, mas vou deixar quieto. Um homem igualzinho a Abraão, portando poeira da viagem, era o Filho do Homem, e Abraão o reconheceu e o chamou de Elohim. Não cai a ficha desta gente, que esse é o dia de Ló, quando Jeová visitou Abraão, e que Deus não tem outra maneira, pois é a maneira que ele estabeleceu para a voz do Filho do Homem chegar no coração eleito e trazer uma ressurreição. É através da mensagem que ele enviou para o tempo do fim, e levantando um ministério na terra, e por esse ministério ele manifesta a sua voz nesse tempo, e esta é a voz da ressurreição. Vamos orar em nome do Senhor. Enquanto nós nos colocamos para orar, eu gostaria de chamar aqui na frente quem deseja vir aqui para orar. O irmão Denilson, por favor, você pode fazer isso por mim, enquanto eu descanso um pouco a minha voz. O irmão Acho pede oração por sua esposa, irmã Márcia, para que a cirurgia ocorra o mais rápido possível. Irmão João Batista pede oração por sua esposa, irmã Jaqueline, que está com fortes dores na cabeça. Irmão Denilson, fica com você, abre a oração já apresentando essas vidas ao Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor.